E Online, hoje a mensagem ela tem como título O que fazer com essa tal liberdade? Nós temos aprendido a viver uma fé para além de cinco paredes, temos aprendido como Jesus venceu o mundo e temos aprendido que a nossa missão em Jesus ela se dá no mundo. E se é no mundo, nós temos um cenário de liberdade. A liberdade que foi conferida para cada um de nós pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Só que viver essa experiência da liberdade não é tão simples assim no sentido de ser de qualquer maneira. Por isso, o que fazer com essa tal liberdade? Já dizia o poeta, né? Sabe qual? O Alexandre Pires, do Sol para Contrariar, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ali era outro contexto. Mas é uma pergunta que não quer calar. Porque a gente vive numa época que fala-se muito de liberdade. Ah, seja você mesmo, eu sou livre para ir para onde quiser, fazer o que quiser, ninguém manda em mim, faça o que quiser. Só que, veja, muitos que gritam liberdade dessa maneira, achar que é fazer o que quiser, quando quiser e onde quiser, estão presos ao próprio ego. A liberdade do evangelho é diferente. Liberdade no evangelho, em Jesus, não é fazer o que quiser, não é o poder de fazer o que é certo. Não. Eu quero transcorrer com vocês hoje sobre isso, pois Cristo nos libertou. Mas agora a gente precisa aprender o que fazer com essa tal liberdade. E para responder essa questão, o que fazer com essa tal liberdade, eu quero passear por pelo menos três aspectos ou três dimensões: a liberdade pessoal, a liberdade na dimensão pública e a liberdade na dimensão comunitária. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Você que gosta de anotar aí, acompanhe comigo. E também, muito importante, conforme você for sendo impactado ou né, conectado pela palavra, tira print, marca, porque e posta nos stories, pessoal, que isso ajuda muito a gente na iBible Online a alcançar outras pessoas que poderiam estar aqui conosco que às vezes não conhecem a iBible Online. Acha que a iBible Online é só a transmissão do YouTube. Não, a iBible Online é a iBab. Então, isso aí. Pega o caderninho, anota, tira print aqui dos irmãos, bota lá e vai postando aí, tá bom, pessoal? Depois. Gálatas 5, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, ó: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha que lindo isso. Então, para responder a pergunta e começar a responder o que que eu vou fazer com essa tal liberdade, eu acho que é uma outra pergunta, é o que não fazer com essa tal liberdade. E Paulo está dizendo, olha, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Qual é o contexto aqui? E é importante. A carta aos Gálatas, ela foi escrita
para irmãos, para cristãos que estavam sendo pressionados por falsos mestres a voltar às práticas da lei. Então você vai ver aqui em Gálatas, por exemplo, Paulo falando sobre a circuncisão. Ô meu irmão, você não precisa voltar a praticar circuncisão, porque agora a circuncisão se dá no coração. Então, o contexto aqui é esse. Paulo está escrevendo para um público de pessoas que estava sendo pressionado por falsos mestres a voltarem, a retrocederem às práticas da lei, como se a fé em Jesus não bastasse. Então, Paulo, diante desse cenário, ele responde com uma firmeza: olha, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Em outro sentido, ele te abriu um caminho, o céu da liberdade. Voa, para que voltar para a gaiola? Cristo te libertou da escravidão da lei, mas também da escravidão do pecado. E ele fala, ó, não use essa liberdade para dar vazão, para dar ocasião à vontade da carne. E você sabe que a Bíblia ela usa o termo carne para se referir justamente a esse aspecto, a essa dimensão da existência humana que fica sujeita aos próprios desejos, ao próprio egoísmo. Aquela pessoa que vive quase que pelo instinto. Enquanto o espírito, ele representa essa vida que é transformada pelo Espírito Santo, por Cristo em nós, para viver não pela cadência ou necessidade carnal, mas viver pelo propósito. E você deve lembrar da pomba e do corvo, né, na mensagem de como viver uma fé para além das cinco paredes. É justamente isso. O corvo representa a carne e a pomba a vida de Deus em nós. E Paulo aqui ele traz uma chave essencial nesse verso 13 que nós lemos. Porque ele, de um lado, tem o risco do extremo do legalismo. Do outro lado, tem o risco do extremo da libertinagem, de fazer o que quiser. Então Paulo ele tenta trazer aqui um equilíbrio, nem o extremo do legalismo, nem o extremo da libertinagem, para usar a graça como desculpa para pecar, por exemplo. E ele apresenta para a gente um eixo de equilíbrio. Olha, em vez de vocês ficarem dando vazão à carne, sede servo uns aos outros pelo amor. Ele coloca aqui o amor como sendo aquilo que vai me nortear. Porque, pessoal, reino de Deus, a vida em Jesus, ela não se dá pela via da proibição, ela se dá pela via da conscientização. Sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor é a consciência. Jesus não está interessado em transformar pessoas em soldadinho de chumbo, em que obedece comando, pode, não pode, deve, não deve, faz, não faz. Não. Ele te coloca na liberdade, mas ele te dá o amor, para que o amor seja a consciência que vai te ajudar o que fazer com essa liberdade. E aqui Paulo está dizendo o amor. Porque a liberdade em Jesus não é esse direito de fazer o que você quer, é a capacidade de amar como ele amou. O Espírito Santo, ele nos dá condição para dizer não ao pecado, mas também para dizer sim ao serviço, ao amor, à obediência. O amor, ele nos traz o senso de responsabilidade. Então, entenda isso de uma vez por todas. Liberdade não é fazer tudo o que você deseja. Quem faz isso, quem age assim, quem faz tudo o que deseja é irresponsável e é escravo do egoísmo, está preso no egoísmo. Liberdade é, inclusive, eu e você saber dizer não para aquilo que é errado, visando o bem
do outro e de mim mesmo. Amém, Babi Online? Isso é liberdade. Então aqui, Paulo ele nos apresenta a liberdade no aspecto pessoal. É quase que um foro íntimo, sabe? Onde eu tenho essa consciência em amor para não usar da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Essa liberdade nesse aspecto pessoal me leva a não fazer o que eu quero, mas ter poder para não fazer o que me escraviza, por exemplo. Então, Jesus, ele me perdoou, te libertou, e tudo isso agora se manifesta, se evidencia em, por exemplo, domínio próprio. Domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, por exemplo, em nós. Então, em questões práticas, como é que eu vivo? O que fazer com essa liberdade no aspecto pessoal? Poxa, antes eu reagia com ira, pisava no meu pé, eu já rebatia. Agora eu respondo com mansidão. Eu aprendo com Jesus a virar outra face, por exemplo. Antes eu falava o que queria, nem pensava. Agora eu escolho bem o que falar, para quem, a hora. Percebe? E quando a gente sai no mundo, gente, vira e mexe, nós somos tentados a colocar nossa carne num banquete para o mundo. O mal que é a nossa carne é quando a gente reage por ela. Então, quando eu estou ali no trânsito, e aqui em São Paulo o trânsito é bem complicado, né? Alguém te dá aquela fechada e você vai lá, abre a janela e xinga até a quarta geração da pessoa, a pessoa desce do carro e começa a briga. Você deu a carne. Aí, não, eu não sou dessa ordem. Eu não vou usar da minha liberdade para dar vazão à carne. Em outras palavras, eu não vou ser conduzido pelos meus impulsos, mas eu vou aprender a levar a minha mente, os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. A liberdade nesse aspecto pessoal, ela gera maturidade. Uma vida que é conduzida pelo Espírito Santo e não pelos impulsos. Foi essa liberdade que Jesus conquistou para nós, nesse aspecto pessoal. Não é pretexto para pecar ou licença, mas é oportunidade para a gente servir em amor, por exemplo. Então, Paulo, aqui, dentro desse contexto, para os Gálatas, ele coloca o amor. Tanto é que no verso 14 ele fala: ó, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, olha só, e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. O reino de Deus ele tem um princípio lindo que é o da mutualidade. O que é a mutualidade? Uns aos outros. Já repararam que tudo no reino é uns aos outros? Ame uns aos outros, servi uns aos outros, suportai uns aos outros. Se você tira uns aos outros, não tem reino de Deus. Se você tira esse princípio da mutualidade, o que tem é um devorar o outro. Então, o que confere equilíbrio para eu não usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne é a consciência do amor, que me faz viver na lógica do uns aos outros. Amém, Babi Online? Amém até aqui? Certo? Então, veja, o que fazer com essa tal liberdade? No aspecto pessoal, vimos que é não dar ocasião à vontade da carne. Só que aí a gente pode avançar um pouco mais. Porque também no reino de Deus há um outro aspecto muito importante, que é o aspecto público. Público. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 16. 1 de Pedro 2,16. Olha só o que diz, ó.
Primeira de Pedro 2, verso 16. Pedro fala assim, ó: vivam como pessoas livres, mas não usem, de novo, hein? Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Aqui a gente avança agora para a questão da liberdade no aspecto público. E qual o contexto aqui dessa passagem? É muito importante, pessoal, a gente sempre entender o contexto, que isso nos ajuda a entender o lá e trazer pro aqui, pro dia a dia. Pedro aqui ele está escrevendo para quem? Para cristãos espalhados pelo Império Romano. Muitos deles, ó, sofrendo perseguição e discriminação. E nesse contexto de perseguição, de discriminação, ele lembra para esses irmãos e irmãs que mesmo eles sendo livres em Cristo, eles deveriam viver observando o respeito, a bondade, a submissão. Eu vou falar sobre isso, ok? Para que o testemunho do evangelho não fosse comprometido. Aqui Pedro está preocupado com isso, com o aspecto público. O que a minha liberdade em Cristo afeta a minha vida pública? Lá em Gálatas nós vimos a questão pessoal, íntima. Aqui é a questão pública. E veja, Pedro aqui, ele não está defendendo uma obediência cega, ok, pessoal? Não, não é isso. Não é uma obediência cega ao poder, do tipo, vocês estão sendo perseguidos, mas obedeçam os reis. Não, não. Afinal, Pedro ele tem um histórico de desobediência às autoridades religiosas. Se tu for lá em Atos, por exemplo, ele estava proibido de pregar o nome de Jesus e ele fala aquela célebre frase, né? Ó, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, assim, não é isso, ok? O que ele está ensinando aqui para a gente é a liberdade no aspecto público me ensina a ter discernimento espiritual. Discernimento até quando eu e você a gente está contestando o sistema, por exemplo. A gente pode contestar, mas sem perder o espírito do evangelho. Aqui Pedro está dizendo, olha, não usem, não vivam como pessoas livres e não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não, vocês têm um princípio, que é o amor, que é Jesus. Olha como é que Jesus ele agiu. Então a submissão aqui é por causa do Senhor, de Jesus, não é por causa dos homens. Liberdade aqui não é rebeldia, rebelião, não, é responsabilidade diante do mundo. É viver de uma maneira tão coerente com o evangelho, onde eu e você a gente seja uma carta viva do evangelho no mundo, para até quem critica acaba glorificando a Deus pela sua vida. Amém? Liberdade aqui, veja, ela não é subserviência. Não é isso. Muitos usam essa passagem, inclusive, para legitimar a subserviência. Tem que honrar rei. Não, há uma grande diferença entre ser servo de Deus e ser subserviente aos homens. Esse texto aqui, ele está pedindo para a gente, ou orientando, não é para a gente se anular, mas para viver a liberdade de quem pertence a outro reino. Lembra, nós não somos deste mundo, mas eu sou e nós somos para este mundo. A nossa origem não é um mundo que jaz no maligno, nós somos de outra ordem.
Não é deste mundo, mas é para este mundo. Então, como viver neste mundo em liberdade? Pedro está dizendo, ó, não é para aceitar tudo calado. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, viva como quem já não é escravo de nada e nem de ninguém, porque nós pertencemos a Deus. Aqui Pedro nos ensina uma obediência que não é cega, é ética. Por isso é o aspecto da liberdade no público. É uma consciência moldada pelo amor, Ibabe Online, não pelo medo. Cuidado, porque quando alguém usa esse versículo aqui para pedir silêncio diante da injustiça, sabe? Ah, você não pode reclamar, tem que orar pelas autoridades. Tá fazendo a mesma coisa que o Império Romano fazia nessa época aqui, sabe? Tentando transformar o evangelho em ferramenta de controle. Não é isso. Longe disso. O evangelho é libertação. É a liberdade cristã de servos de Deus que não é essa liberdade de fazer o que se quer, como nós falamos, mas sim a liberdade de fazer o bem, mesmo quando isso custa. Vai ter horas que fazer o bem vai ser andar na contramão do sistema. Aqui, Pedro está nos dando a mesma ferramenta para a gente aprender com tantos nomes, como por exemplo o Martin Luther King, que graças a Deus desobedeceu. Porque se não tivesse desobedecido, ele não seria o Martin Luther King. Sabe? Entende? Porque servir a Deus é sempre esse ato de liberdade, gente. E ser subserviente aos homens é sempre um ato de idolatria. E quando você tem idolatria, você tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Ou seja, você vira massa de manobra. Então aqui Pedro está nos conferindo uma liberdade que nos leva ao testemunho, à credibilidade. Então, por exemplo, como é que isso se dá no seu dia a dia? Você pode, no seu trabalho, ter sido injustiçado, mas você decide agir com integridade e graça. Você não se conforma com a injustiça, se tornando um injusto. Você é alguém que até na rede social a usa não para gerar conflito, por exemplo, mas para manifestar o caráter de Jesus. Você vive esse princípio aqui diante de autoridades injustas, por exemplo, mas você age com integridade, sabedoria, sem perder o respeito, mas também sem abrir mão da verdade. É sobre isso. Essa dimensão da liberdade no aspecto público, ela confere credibilidade, onde a minha vida e a sua vida se torna uma janela por onde o mundo possa ver o reino. Opa, tem coisa diferente aí. O evangelho ganha voz quando a nossa atitude fala mais do que a nossa palavra, pessoal. Guarde isso. Reino de Deus, evangelho, é mais do que um discurso, é um percurso, é o chão da vida. Então aqui Pedro, ele nos orienta a o que não fazer com essa tal liberdade. Olha, não use essa liberdade que vocês têm um contexto de perseguição, que vocês estão sendo perseguidos, mas são livres em Cristo. Não use isso como desculpa para fazer o mal. Guarda essa bainha aí, Pedro. Não precisa cortar a orelha de ninguém, não. E olha que Pedro aqui aprendeu a lição, né? Porque ele é aquele que lá atrás desembanhou a bainha para cortar, para matar o soldado. E só cortou uma orelha. Aqui ele aprendeu a lição, porque ele sabe que não é por essa via. O reino é de outra ordem. Amém? Terceiro aspecto e último. O que não fazer com essa tal liberdade, Ibabe Online? Agora a gente vai ver no aspecto comunitário. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9. 1 aos Coríntios 8, 1 aos Coríntios capítulo 8, verso 9. Recapitulando, eu aprendo com a liberdade em Jesus no âmbito pessoal a não dar ocasião à carne, domínio próprio. Aprendo a usar a liberdade no âmbito público a
dar testemunho, credibilidade, a não dar vazão para usar a minha liberdade para fazer o mal. Agora aqui é um aspecto comunitário. Paulo aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9, fala assim, ó: "Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Olha só, hein? Paulo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está lidando com a comunidade. E qual é o contexto aqui? Tinha uma galera ali em Corinto que estava se achando maduro demais, sabe? Aquele cara que sabe que "Oh, eu sou experiente, eu não me preocupo com nada." Estava se achando maduro demais para não se preocupar com os outros. E aqui entra um contexto de comida. Eles estavam comendo carnes sacrificadas a ídolos e diziam: "Eu sei que o ídolo nada é, não é nada, então eu posso comer, porque não vai fazer mal nenhum para mim." Paulo está alertando: ó, a questão aqui, meu irmão, minha irmã, não é o que você sabe, é o que o outro sente. Guarda isso. A questão aqui não é o que você sabe, é o que o outro sente. Porque liberdade sem amor vira arrogância, vira altivez. A liberdade que vem de Jesus, ela convida eu e você a pensar: como o meu comportamento afeta a fé do outro? Porque agora em Jesus eu aprendo que existe vida depois da morte do meu ego. Existe o outro é sagrado. Então eu tenho que levar em conta isso. Meus irmãos, liberdade que não se curva em amor para servir é só vaidade. É vaidade. O problema aqui em Corinto não era a carne sacrificada a ídolos, era o coração endurecido de quem dizia: eu sei, eu entendo, eu posso, eu sei que o ídolo nada é, então estou comendo aqui na frente de todo mundo. Paulo está dizendo assim: ó, vocês estão certos na teologia, mas estão errados na sensibilidade. E tem muita gente que está certa na teologia, mas está errada na sensibilidade. Entende? Porque essa liberdade que Jesus te deu não é o direito de você fazer tudo o que você pode, mas ela me dá sabedoria, veja, de não ferir quem ainda não pode tudo que eu posso. Entende isso? Eu alcancei uma maturidade em Jesus, em que eu sei tudo que eu posso nele. Mas tem irmãos que ainda não podem tudo o que eu posso, porque não alcançaram maturidade. Se eles estão em meu círculo de relação comunitária, e comunidade é isso, eu respeito a cadência dele. E por amor a ele, eu piso no freio. Entende isso? A maturidade aqui espiritual, ela não se mede pelo quanto eu sei, mas é pelo quanto eu me importo. E é sobre isso. É sobre isso. E é tão lindo aqui que Paulo está dizendo: olha só, vocês são livres em Jesus, então vocês podem escolher limitar-se por amor. Olha que lindo isso. O amor me faz colocar limite na minha liberdade, por amor. Olha que lindo isso, gente. Isso é lindo demais. É entender que a fé não é uma corrida maluca, individual, onde eu tenho que mostrar e ostentar como eu sou bom. É uma travessia coletiva. É coletivo. Então, quando o meu gesto
ele escandaliza o outro, o problema aqui não está na comida para o ídolo, está na consciência. Percebe? Não está naquilo que eu fiz e que na minha consciência eu sei que não é pecado. Não, a questão não é essa. É porque você pode estar induzindo o irmão que não tem essa consciência ainda a cair, desde que ele esteja no seu ciclo relacional. E Paulo aqui ele é direto. Ele fala, ó, ferir a consciência do irmão é ferir o próprio Cristo. Uau! Ferir a consciência do irmão é ferir o próprio Cristo. Porque Jesus ele habita naquele que é fraco. Então, desprezar o fraco é desprezar o Cristo. Olha quanta responsabilidade existe na liberdade, hein? Essa liberdade do evangelho ela é paradoxal. Eu sou livre para não precisar provar minha liberdade para ninguém, mas sou maduro o bastante para abrir mão de algo se isso preserva a comunhão. Porque não é sobre mim, é sobre o todo, é sobre o corpo. Amém? A igreja, ela não é um espaço para mostrar quem sabe mais, para ostentar, mas é um espaço para revelar o amor. E o amor, de Bible Online, sempre o amor, é só o amor. O amor é o limite da liberdade. O amor é o limite da liberdade. Então aqui a gente aprende nesse ambiente da comunidade a usar a liberdade para ter empatia pelo contexto do outro. Poxa, um irmão que você decide de repente acolher quem tem uma fé ainda no início. Então, em vez de você chegar chegando, você entende o momento dele, porque o amor é o limite da liberdade. Essa dimensão aqui da comunidade, ela produz comunhão. O amor ele vira a régua que mede todas as nossas escolhas. É para edificação do corpo? Vou fazer. Não é? Ah, mas não é pecado. Tá bom, não é pecado, mas vai ter gente que vai achar que é. Então deixa eu me segurar um pouquinho, porque eu penso no todo. Cadência. Respeitar o passo e o ritmo do outro, da comunidade. Porque sem isso, a comunhão se perde. Então, o resumo da ópera Ibabe Online. Eu pergunto, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? E aí? Talvez a resposta para isso passe pelo o que não fazer com essa tal liberdade. A liberdade em Cristo, ela me dá direção no aspecto pessoal, para eu me livrar da carne e ter domínio próprio. Ela me dá direção no aspecto público, para eu me tornar servo de Deus no mundo com testemunho e credibilidade, sem ser subserviente, cego. E ela me dá uma direção comunitária para me ensinar a amar o próximo, tendo empatia pelo contexto dele. É isso. Liberdade, responsabilidade pessoal, pública e comunitária. Tudo isso envelopado pelo amor. Ser livre em Cristo e Babilônia Online é viver sem culpa diante de Deus, sem medo diante do mundo e sem ego diante do irmão. Eu vou repetir. Ser livre em Jesus é usar a liberdade para viver sem culpa diante de Deus, sem medo diante do mundo e sem ego diante do irmão. Pois onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E talvez você diga: eu quero ser livre. Mas lembre-se, liberdade não é ausência de limite, é presença de direção, norte. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a minha oração em Bible Online é que o Senhor possa nos ensinar a usar bem a liberdade que Ele nos deu. Que a gente não viva preso a nós mesmos, mas a gente possa servir uns aos outros,
A minha oração é: Senhor, liberta-me de mim mesmo, para que eu viva em Ti. E aí, o que você tem feito com a liberdade que Deus te deu? Você é livre ou apenas mudou de prisão? Porque a liberdade de Cristo, ela não é uma chave para você escapar do mundo. Ela é uma bússola para você caminhar nele. Amém? Eu quero orar. Vamos orar para que o Senhor possa nos orientar nesse caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, o que fazer com essa liberdade que o Senhor nos deu, Pai? Que possamos colocar tudo isso aos teus pés, com humildade, com amor, pensando no aspecto pessoal, público e comunitário. Sempre, Pai, sempre pensando além de nós mesmos, Pai. E essa dádiva dessa liberdade que custou tão caro, o Senhor pagou com a sua própria vida para que hoje nós tivéssemos vida e liberdade, que possamos, Pai, fazer bom uso, em amor, em responsabilidade. Que o mundo possa olhar para nós e possa te reconhecer, Jesus. Possa ver o Senhor. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Obrigado porque o Senhor nos colocou nesse caminho. E o Senhor está conosco neste caminho, Pai. Um caminho de liberdade, de obediência e de amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Bible Online. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aí, o que fazer com essa tal liberdade?